As instituições de controle, vamos pensar no sistema penitenciário, né, os agentes penitenciários. Né? Então, a Secretaria da Justiça, que é ligada ao governo do Estado, né, então, a responsabilidade das penitenciárias estaduais, o governo do Estado. Existem penitenciárias federais, são poucas, né, mas normalmente aqui no Estado nós não temos penitenciárias federais, todas são estaduais, então elas são ligadas à Secretaria da Justiça. A Secretaria da Justiça e Cidadania, que é o órgão responsável por essas unidades. E aí os agentes penitenciários aqui fazem esse controle. Né? Então o agente é responsável pela custódia dessas pessoas presas, pela escolta para as audiências, para médico, para transferência, enfim. Então fica a cargo desse órgão da Secretaria da Justiça e os servidores são os agentes penitenciários. No caso, direito, se você pensar direito como um complexo de normas, né, se você conceituar, a partir desse conceito do direito como um complexo de normas, a relação entre direito e justiça é que esse complexo de normas contenha justiça, né, que as normas estejam repletas de justiça e tenham como finalidade buscar a justiça. Então a relação seria essa, o direito, o conjunto de normas, na busca da justiça, que é esse ideal que pode ser definido como igualdade, pode ser definido como liberdade, pode ser definido como uma situação, pode ser definido como felicidade. Então justiça é um conceito muito subjetivo, né? Mas entendido justiça como o respeito aos direitos fundamentais, pelo menos, né, os previstos na Constituição, eu acredito que a relação direito e justiça seria uma relação na qual as normas buscam a satisfação dos interesses, dos direitos das pessoas para buscar resguardar a sua dignidade. Se você pergunta do ponto de vista prático, eu diria que não. Né? Eu diria que não. Ela deveria ser, então é o dever ser. A finalidade declarada da pena, uma das finalidades declaradas é a ressocialização. Uma das finalidades prometidas é fazer com que as pessoas saiam de lá melhores do que entraram. Né? Na prática, a realidade é exatamente outra. Né? Nós temos um índice de reincidência muito alto, né? Não tem estatísticas precisas, mas diz que gira em torno de 60%, 80%. Então, de 10 pessoas que estão presas, 8 voltarão a delinquir. Então isso demonstra a falência desse sistema, né? Demonstra a ineficiência desse sistema. No que diz respeito ao sistema penitenciário feminino do nosso estado, eu poderia dizer que ele representa uma referência, porque ele tem uma característica diferente das unidades prisionais. Eu costumo dizer, se você conhecer o sistema penitenciário feminino, você não conhece o sistema prisional na sua realidade, porque ele costuma ser apontado como uma ilha de excelência. Claro que tem muitos problemas lá, é verdade, mas de fato existe o acesso ao trabalho, existe acesso à educação, existe o acesso à saúde, o acesso ao defensor público. Então é uma unidade que se aproxima um pouco mais do que seria o ideal, mas eu não diria que as pessoas saem de lá necessariamente melhores, porque da própria essência da prisão, dificilmente você vai transformar uma pessoa em alguém melhor encarcerando. Né? É incompatível você considerar que a pessoa vai aprender a viver em liberdade estando segregado. Como é que você treina para a liberdade isolando? Então a própria ideia do presídio em si, ele essencialmente é contrário à ideia de recuperação. Né? Infelizmente, nós ainda não conseguimos engendrar, né, nada que substitua completamente a prisão, mas nós temos a compreensão de que ela deveria ser deixada para os casos mais graves, né, como última ratio, como último recurso possível, e outras formas de justiça serem buscadas. Então a resposta é que não, o presídio não melhora as pessoas em regra. Ligado à resposta à outra pergunta, é isso. O melhor sistema prisional é aquele menor possível. Né? Quanto menos sistema prisional, melhor. Então, eu não teria uma proposta para melhorar os presídios, porque eu considero que a prisão em si ela é incapaz de cumprir as promessas que ela se propõe na lei, de prevenção, de repressão, de ressocialização. Então,
Então eu vejo que o próprio sistema retributivo deveria ser transformado num sistema de restaurativo, no qual os interesses das pessoas que foram vítimas da violência fossem levados em consideração e os interesses das pessoas que cometeram eventualmente um fato fossem levados em consideração, que dos familiares dessas pessoas fossem levados em consideração. É uma tarefa muito mais difícil, é uma tarefa muito mais, eu diria, grandiosa, né? Porque é muito mais fácil você jogar a pessoa no depósito de pessoas e achar que o problema está resolvido, quando ele está só aumentando. Então, para o sistema melhorar, ele tem que mudar radicalmente a sua feição. Essa é a minha ideia. Enquanto não muda, enquanto há as prisões, elas devem buscar ao máximo cumprir os direitos fundamentais das pessoas que lá estão, com as assistências que a lei já prevê e que infelizmente não são cumpridas. Olha, a principal mensagem seria a seguinte: hoje as pessoas estão contidas. Hoje ele está contido. Amanhã ele estará contigo, né? Então, se hoje ele está preso e amanhã ele vai estar nas ruas, como é que a gente espera receber essas pessoas? Piores do que entraram ou melhores? Então, essa perspectiva de quanto pior para o preso, melhor, essa perspectiva, até do ponto de vista egoístico, ela é errada. Por quê? Porque se nós pensarmos de uma maneira egoísta, o que é que vai ser melhor para mim? É tratar pior o preso? Não vai ser, nem nessa perspectiva. Por quê? Porque se essas pessoas são tratadas de forma animalesca, elas vão se comportar de forma animalesca aqui fora. Se eles são tratados como animais, vão se comportar aqui fora como animais. Então, a sociedade tem que mudar essa mentalidade de tornar a situação dos presos cada vez pior. Por quê? Porque isso satisfaz um sentimento imediato de vingança, né, de que a pessoa tem que sofrer porque causou mal, só que causar esse sofrimento a essa pessoa legitimado pelo Estado vai tornar o Estado mais criminoso ainda do que essa pessoa. Então, a função do Estado, embora exista um intuito vingativo, embora para as vítimas seja difícil não ter esse intuito vingativo, né, elas não podem esperar que o Estado assuma esse papel de simples vingança. O Estado tem uma preocupação, deve ter uma preocupação, e deve ter um compromisso, muito mais do que isso, com a tentativa de reinserção ou de inserção de pessoas que muitas vezes sequer foram inseridas. A gente fala em reinserção, só se reinsere o que já estava inserido. Então, se eu tenho 95% da população prisional de pobres, as pessoas sequer foram inseridas. Então, primeiro a gente tem que se preocupar em inserir essas pessoas socialmente e depois cobrar delas o resultado dessa inserção. Então, o sistema prisional tem que buscar melhorar essas pessoas, tem que dar oportunidade de trabalho quando elas saírem, né? Tem que buscar que essas pessoas retornem melhores do que entraram. Então, essa a mensagem que eu deixaria era essa mensagem, né? De que a nossa atuação tem que ser cada vez mais no sentido de resolver o problema, né? De trazer de volta essas pessoas ao convívio social e não segregar, porque essa segregação não vai ser definitiva. Uma hora eles vão retornar, e é bom que retornem, para que eles retornem e façam que a sociedade cresça cada vez mais e não decresça, como é o que está acontecendo agora.